está esquecendo de tratar bem também a irmãzinha, o irmãozinho, aqueles... É assim que Deus faz. Pega aquele filho que foi humilhado, onde ele sofreu vai ser exaltado. Em Cantares 2:15 está escrito: apanhai-me as raposas, as rapozinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Aí imagino que você está aí pensando, no conforto da sua casa, no seu trabalho, me ouvindo de onde você estiver. Se o amado puder e assim quiser, vai ser legal interagir. Diga aí de onde que você está ouvindo essa mensagem. Se possível, diga o seu nome e de onde você está ouvindo, para os irmãos saber até onde que essa mensagem está alcançando, amém? Continuando. Porque as nossas vinhas estão em flor. Aí você deve estar pensando, de onde você estiver me ouvindo, o que eu tenho a ver com isso? Eu sequer sei o que é uma raposa. Nunca vi uma raposa na minha vida. Eu já vi um cachorro, um gato, mas raposa, não. Não. Raposinhas, muito menos. E o que tem a ver com vinha? Eu nunca vi uma vinha. Sequer eu bebo vinho. Então isso não se aplica, presbítero Márcio. A minha vida, onde vai me aplicar na minha vida, seja minha vida espiritual, pessoal ou profissional, preocupar-me com raposas ou preocupar-me com raposinhas? Aí que você se engana, meu amado. Aí que você se engana, minha amada. Veja bem, aqui está escrito o seguinte. Qual que é o teor da mensagem? O teor da mensagem é o seguinte, olha, havia as vinhas e para proteger as vinhas havia cercas. Geralmente essa cerca podia ser de pedra, de material que tivesse lá na época lá. Então imagine que você tivesse uma vinha e tivesse uma cerca impedindo a raposa de entrar na sua vinha. Qual que é o problema? O problema é que havia nessa cerca buraquinhos, pequenos buracos, que impedia as raposas, que eram maiores, mas não impediam as raposinhas de entrar na vinha. Então as raposinhas entravam e como a vinha estava em flor, ou seja, estava se aproximando a época que iria brotar, haviam brotos, as raposinhas elas comiam os brotos. Isso fazia o quê? Isso impedia uma boa colheita, porque comia os brotos, comendo os brotos, não brotavam, não havia uva, não havendo uvas, não havia uma boa colheita de produção de vinho e coisa e tal. Aí talvez você ainda está pensando, isso não me agrega nada em valor, seja espiritual, em valor seja comercial, como pessoa, como profissional. Então vamos continuar imaginando. Às vezes na vida nós nos preocupamos somente com as coisas, vamos falar assim, com os grandes pecados que nos afastam de Deus. Se eu virar para você, meu amado, se eu virar para você, minha amada, e dizer assim, olha, vamos então assaltar um banco, você certamente vira para mim e fala, legal, bem louco. Não, de forma alguma. Eu não vou assaltar um banco porque eu sei que assaltar um banco é algo contra a palavra de Deus. Assaltar um banco é algo contra a lei do homem. Então eu não vou fazer isso. Mas de contrapartida, você que é um comerciante, de contrapartida você continua roubando os seus fregueses. Aí você me fala, não, eu não roubo os meus fregueses. Aí eu vou dar um exemplo.
Tem um cliente meu, estava acertando, pagando umas contas lá comigo, coisa e tal, e a gente comentou, não lembro como é que exatamente chegamos nesse assunto, mas nós comentamos que ele comentou que deixara de comprar em determinado comércio porque ele percebeu que estava sendo roubado, lesado. Ele percebeu que ele pagava, mas a conta dele nunca diminuía, não importava o tanto que ele deixava de consumir lá. E graças a Deus ele parou de beber e ele percebeu que a conta mesmo assim não diminuía. Aí ele fez um teste. Ele chegou e pagou: fulano, quanto que deu aí? Ah, deu 300, tá aqui. E ele ficou ligado na quantidade que ele estava consumindo nesse determinado comércio. Pelas contas dele lá, que ele ficou atento, devia dar uns 50 reais, 40 reais. Aí foi lá pagar no mês seguinte: ah, deu 200 reais. Uai, não pode ser 200 reais. Mas o que ele fez? Não, beleza então, tem erro não, tá aqui 200 reais. Falei, pagou. E o que ele fez? Não voltou lá mais. Parou de consumir. Não comprou mais nada lá. O que estava acontecendo? O comerciante, por saber que ele tinha problemas com álcool, ele bebia e ficava bêbado e depois não sabia o que estava fazendo. Então ele consumia, por exemplo, vamos supor assim, tá? 2, 3, 5 cervejas, anotava 10. Então a conta do cidadão nunca fechava. Ou seja, o comerciante, com certeza, ele não assaltava um banco, mas ele assaltava o seu cliente. Aí você fala: ah, mas eu não sou comerciante. Beleza, você não é comerciante, então você não vai fazer isso. Mas você é consumidor. E às vezes você está na fila do caixa do mercado, e lá na fila do caixa do mercado você recebe um troco a mais. E, por exemplo, tá, o seu consumo lá, o que você tem que pagar, ficava em 30 reais. Aí você dá uma nota de 50. O seu troco, obviamente, é 20 reais. Só que você recebe 30. Aí o que você pensa? Opa, vou devolver os 10? Não, eu vou embolsar esses 10 a mais. Qual que é o problema? O problema é que tá errado. Isso é roubo do mesmo jeito. Não adianta nós pensarmos somente nas raposas, ou seja, nos grandes erros, grandes pecados, e esquecemos daqueles pequenos pecados que também aborrecem a Deus, que também nos afastam de Deus, que também nos levam ao inferno, que também retém a mão de Deus de nos abençoar. Meu amado, minha amada, talvez você não entendeu ainda, então eu vou tentar colocar de outra forma. Sabe por que o seu casamento tá uma draga, para não falar outras palavras mais pesadas? Porque às vezes nós nos preocupamos somente com aquilo que aos nossos olhos é grande e nos esquecemos daquilo que aos nossos olhos é pequeno, mas também é importante. Muitas vezes você, irmã, você fica preocupada em não trair seu marido e não deitar com outro homem e coisa e tal, mas esquece de honrar o seu esposo também nas pequenas coisas. Vou dar um exemplo aqui de uma inscrita minha. Vou citar o nome dela porque eu tenho certeza que ela não vai se importar, que é a Lília. A Lília, ela teve certa feita lá na loja para poder consumir, pagar as contas e coisa e tal. E ela e o esposo dela, e ela abraçava ele, beijava ele e chamava de meu amor e coisa e tal. Eu achei aquilo bonitinho, achei aquilo bacana. E eu pergunto a você, irmão, qual foi a última vez que você beijou seu esposo? Qual foi a última vez que você abraçou ele? Qual foi a última vez que você disse pra ele que ele é importante pra você? Ou você é daquelas que só fica esperando o seu esposo fazer isso? Ah, mas meu esposo nunca me manda flores. Mas você já mandou flores pro seu esposo?
Sim, porque talvez você não saiba, mas o seu esposo também tem coração. Ou seja, os homens, por mais que digam que não, mas eles também têm sentimento. Eles também se importam com as pequenas coisas. E às vezes o seu casamento está essa draga, para não dizer outras coisas, porque você está se esquecendo de cuidar do seu casamento. Olha as grandes raposas, esquece as raposinhas. Talvez o seu ministério não está evoluindo porque você está esquecendo de cuidar das raposinhas. Você olha as grandes coisas, mas esquece das pequenas coisas que também são importantes. Amém? Que essa mensagem possa ser útil a você, que essa mensagem possa agregar valor, seja na sua vida pessoal, seja na sua vida profissional, porque às vezes você acha que é um grande profissional, mas você está se esquecendo dos pequenos detalhes da profissão. Quer sorrir, quer tratar bem, seja tratar bem os seus clientes, seja tratar bem o seu encarregado, o seu patrão, seja tratar bem aqueles que às vezes não podem agregar nada, não pode somar nada para você, mas ele faz parte da sua vida profissional. Trate bem a todos, sorria, trate com respeito, trate com honra a todos que estão à sua volta, seja ele quem for, seja o maior, seja o menor. Talvez você, pastor, reclama que sua igreja não é uma igreja fervorosa, não é uma igreja que cuida dos órfãos e viúvas, porque às vezes você está tratando somente aquele grande, aquele que tem um dízimo grande, aquele que tem um cargo na sua igreja, está esquecendo de tratar bem também a irmãzinha, o irmãozinho, aqueles que oram pela igreja, aqueles que oram pelo pastor, e justamente essas orações que muitas vezes está mantendo a igreja de pé. Então, meu amado, a mensagem é essa: tenha cuidado com as raposas, com os grandes pecados, mas tenha cuidado também com as raposinhas, os pequenos pecados. Muito obrigado, fiquem todos na santa paz do Senhor, que Deus possa abençoar a todos nós. Amém.